Boa noite a todas as pessoas presentes. É com muita alegria que damos início ao evento de lançamento da obra recém-traduzida aqui no Brasil, organizada pelo professor Marcello Musto, O Renascimento de Marx, Principais Conceitos e Novas Interpretações. É uma alegria imensa receber o professor Marcello Musto aqui na nossa humilde universidade, sobretudo na nossa humilde faculdade de Direito, que nem ar-condicionado tem. E o professor Juarez, ele sempre se referiu ao professor Marcello Musto de uma maneira muito bonita, né? O Juarez disse que, quando o conheceu, parecia que era a primeira vez que ele encontrava um velho amigo, né? Essa imagem é muito bonita, encontrar pela primeira vez, já numa idade mais andada da vida, um velho amigo pela primeira vez, né? E, ao encontrar ontem, pela primeira vez, o professor Marcello Musto, eu consegui entender melhor essa imagem bonita que o Juarez sempre utiliza para se referir a ele, né? Além do intelectual que é, além de tudo que nós já sabemos da sua produção acadêmica, da sua militância, é um ser humano incrível e uma pessoa que cativa, como vocês vão poder ver, com muita facilidade, com uma generosidade incrível, né? Então, desde ontem, ele já não é mais o professor Marcello Musto, ele comeu um frango ao molho pardo e já é só o nosso Marcelo, né? Já está quase recebendo a cidadania mineira, e de modo que é realmente uma ocasião ímpar poder recebê-lo aqui na nossa casa. Sem mais delongas, eu vou só dar 2 pequenos avisos. Primeiro, mais uma vez, nós temos também o andar de cima, para quem não estiver se sentindo confortável aqui embaixo. Se começar a ficar muito cheio, nós estamos fazendo uma retransmissão no auditório maior nosso. Lá, inclusive, tem ar-condicionado. Então, quem não estiver se sentindo bem e preferir acompanhar pelo telão numa sala com ar-condicionado, o auditório fica no primeiro andar, indo para o outro prédio, o auditório máximo Alberto Deodato, tá? Então, qualquer inconveniente, qualquer situação que o calor inevitavelmente gera, quem preferir pode se direcionar a esse auditório e acompanhar pelo telão. E aí, ao final do evento, tem um monte de gente comprando o livro, nós vamos fazer uma pequena sessão de autógrafos, possível, né? E aí nós fazemos a sessão de autógrafo no hall do outro auditório, que é mais amplo e mais arejado, tá bom? Então, a gente combina dessa maneira até lá. Então, sem mais demora, eu passo inicialmente a palavra a João Moraes para uma saudação inicial ao evento, em nome das instituições políticas e sociais que ela representa. Creio que, para nós e para Marcello, o que existe de mais quente aqui não é só o clima, os desafios ambientais do nosso mundo, mas é, sobretudo, as ideias que ele reconduz para a nossa reflexão. Por isso que eu cumprimento e saúdo enormemente, sobretudo, o professor Juarez, que é um incansável lutador e defensor das ideias marxistas, e digo que estamos aqui para fazer um esforço de retomar aquilo que é essencial no Marx, que é a utopia da transformação revolucionária da sociedade capitalista e uma nova sociedade. Vamos às ideias. Convido agora a Márcia Cruz, que representa neste momento a Macaé, para também fazer uma saudação inicial em nome das instituições e movimentos sociais e políticos que ela representa. Boa noite a todos, boa noite ao professor Marcello, muito bem-vindo aqui a Minas Gerais. Boa noite ao professor Juarez, boa noite, Jô. Em nome de vocês, eu cumprimento todas as pessoas presentes aqui neste evento, dizer que a Macaé ficou honradíssimo pelo convite e lamentou não ter conseguido chegar aqui, e destacou a importância dessa publicação pela Fundação Perseu Abramo, e
se colocou à disposição para que essas ideias possam continuar circulando por todos os espaços, né? A Macaela faz uma comunicação bastante efetiva também nas redes sociais, e a nossa proposta é que a gente possa também dialogar com essa obra. Nós já fizemos, né, uma divulgação prévia desse evento, da importância de estarmos aqui nesse momento, e, mais uma vez, agradecer pelo convite e desejar que seja uma ótima noite, que a gente possa ter boas conversas aqui. Dando sequência, então, à nossa atividade, eu convido agora a palavra à professora Esther Weismann. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, prestigiando o lançamento do livro do professor Marcelo Musto, e é um prazer, é uma honra para mim estar numa mesa tão bem acompanhada. E queria agradecer principalmente ao professor Juarez Guimarães, que foi a pessoa que me convidou pessoalmente para participar deste evento essa noite. Talvez vocês, eu não sei quem me conhece ou não, eu sou Esther Weismann, professora titular aposentada do Departamento de Filosofia da UFMG, mas continuo com vínculos junto à pós-graduação. Sou uma das editoras da revista Verinócio Online e tenho algumas publicações, algumas intervenções, tanto sobre a obra do Marx, quanto também a obra do Lukács. A intervenção que eu vou fazer é rápida, porque a palavra principal hoje é do professor Marcelo, mas o título da minha intervenção que eu vou ler, para não me perder e cumprir os 15 minutos a que eu tenho direito, é a importância do legado de Marx e a recuperação de sua obra, e é disso que, afinal de contas, se trata na noite de hoje. Eu estou convencida que muito já se fez, mas há ainda um longo caminho a ser trilhado para a devida recuperação do pensamento de Marx. Não afirmo que nós, principalmente quando eu falo nós, são os membros do grupo de pesquisa criado pelo professor Chazin, no Departamento de Filosofia da UFMG, e aqui eu vejo pessoas ainda que participaram do início do grupo, que vieram até aqui, pessoas mais jovens, que se inseriram nesse empreendimento mais recentemente. Eu não afirmo que nós fomos totalmente, ou estamos sendo totalmente exitosos nessa empreitada. A modéstia, criada e nutrida ao longo de mais de 40 anos de pesquisa e docência, em que obstáculos de diferentes aspectos se colocaram no caminho, me impedem de cair em postulações arrogantes ou autocomplacentes. Mesmo porque Lukács, o filósofo que buscou intensamente sua obra de maturidade, o retorno a Marx, se vivo, muito provavelmente não afirmaria que seu empenho tivesse atingido a meta almejada. Isso não significa, no entanto, que tal empreitada seja absolutamente inviável ou que o objetivo de identificar o que Marx efetivamente pensou e escreveu seja algo como uma ideia reguladora, um ideal regulador, uma meta posta no horizonte a orientar nossa conduta, mas sabidamente inatingível e ininteligível. Ao contrário, tal conclusão, diga-se de passagem, muito a gosto de certas postulações em moda no universo acadêmico e fora dele, em que o relativismo e a descrença na possibilidade de conhecer a realidade, portanto, de transformá-la, é moeda corrente. Os esforços para redescobrir Marx, tendo em vista o destino problemático do seu legado, que seu legado conheceu, principalmente ao longo do século XX, mas até hoje, têm sido, infelizmente, limitados. Daí a importância de uma iniciativa como a de hoje
nessa banca. Oi. Desculpe. Trata-se de caminho trabalhoso e multifacético. Nem sempre, eu vou usar uma expressão que se usava quando era jovem, nem sempre na crista da onda, né? Mas o único apropriado nas condições existentes para a apreensão do pensamento de Marx, submerso por décadas sob uma nuvem de desconhecimento e deformação que, obviamente, não beneficia a inteligência nem a existência global em nossos tempos. Tempos esses vividos em que as manifestações mais clamorosas são determinadas figurações da subjetividade, a razão manipuladora e a desrazão, cujo enraizamento objetivo se encontra no prolongamento da utilidade histórica do capital e de sua forma de sociabilidade, sob cuja lógica e regência move-se o universo humano societário contemporâneo, com as mais devastadoras consequências, tanto para o indivíduo como para a sociedade, que se vergam sob as piores renúncias. Na atualidade, a interrogação de rigor sobre a irredutível natureza social humana e a historicidade intrínseca à sociabilidade, conquistas da obra de Marx, constitui a plataforma geral que pode vir a dinamizar o clareamento do ser e saber da cotidianeidade como entendimento e a prática da atividade científica. Nesse resgate da subjetividade ativa, racionalmente potencializada, o oponente que ela tem de enfrentar são as mil faces de sua negação, que se reiteram impiedosamente em todos os espaços, tanto individuais quanto sociais, desde a renúncia cética até a impertinência da desrazão ou irrazão, como queiramos. Examinando com cuidado certos aspectos dos escritos de Marx, se constata que, já no período de constituição do seu itinerário intelectual, em que ele se digladiou com as vertentes herdeiras da especulatividade hegeliana, é possível identificar em seus contornos mais decisivos o roteiro gnoseológico de Marx, mesmo que inútil. Nas suas formulações críticas a Feuerbach, Stirner, Bruno Bauer, dentre outros, e ao próprio Hegel, é claro, ele rejeita qualquer tipo de construtivismo especulativo, seja este resultante de alguma tentativa de correção sofisticada, mas sempre formalizante dos limites das ciências do entendimento, seja ele, o que venha a ser tão unilateral e equivocado, qualquer tipo de edificação, por mais elevada ou tortuosa que seja, de algum cogito transcendental. Evidentemente, tal roteiro se adensa e se apresenta cabalmente constituído em sua obra de maturidade, o Capital, mesmo que seu autor não tenha nos legado nenhum tratado autônomo e sistemático acerca da questão, o que já é uma indicação relevante da sua versão, da versão de Marx, a projetos gnoseológicos concebidos a priori. Desse modo, uma das dimensões da contribuição decisiva para o conhecimento das várias formas de sociabilidade, evidentemente que principalmente a capitalista, foi a revolução teórica conformada por ele. Talvez a fonte de tantos dilemas em torno da herança marxiana tenha sido o não reconhecimento do caráter dessa revolução teórica que ele constituiu. Ou seja, o desconhecimento da controvertida relação crítica de Marx com a tradição clássica alemã. Isso aparenta ser um tema já desgastado, já sabido, já conhecido, mas nunca é demais ressaltar a importância de identificar os traços desses passos iniciais. Ora, essa controvertida relação crítica, para alguns, eu diria até para muitos, resultou em uma extensão não percebida de parâmetros idealistas, não só na assim chamada obra juvenil, mas em termos lógicos, na própria obra máxima de Marx, que é o Capital.
Então, esses parâmetros, sejam os de Hegel, propriamente dito, ou de algum neo-hegeliano, como eu disse, na sua fase juvenil e mesmo na fase da maturidade, com a suposta existência de uma lógica dialética na sua obra máxima. Contudo, há evidências que, a partir das obras de seu período inicial, a fase rigorosamente idealista não passa de meados de 1843. Então, um dos resultados da nossa pesquisa foi exatamente chamar a atenção para a ruptura que se dá nesse período com as afamadas glosas de Kroschner, em que se dá esse acerto de contas, em que Marx rejeita, entre aspas, a substância mística de Hegel, de seu misticismo lógico panteísta, entre aspas, exatamente nesses manuscritos que ficaram inéditos até o início, as primeiras décadas do século XX. Já nesse período, é possível identificar em seus contornos mais decisivos a opção gnosológica de Marx, que rejeita, isso é importante enfatizar, qualquer tipo de construtivismo especulativo, seja esse resultante, como eu disse há pouco, de alguma tentativa de correção sofisticada, mas sempre formalizante, dos limites das ciências do entendimento, seja ele, o que vem a ser tão unilateral e equivocado, qualquer tipo de edificação, por mais elevada e tortuosa, de algum cogito transcendental. Para Marx, há uma diferença importante com essas duas tendências, ou seja, uma tendência de fundo kantiano, que impera até hoje, né, com as várias formas de neocantismo e neopositivismo, seja com a posição de Hegel. Em primeiro lugar, a razão para essas tendências é, usando uma expressão mais acessível para nós, para essas duas tendências que a revolução teórica de Marx rejeita, as coisas do mundo, as coisas mundanas, são desprovidas de sentido. E, em segundo, a outra característica, a razão é, digamos assim, a oficina ou linha de montagem do significado. Marx rompe com essas duas tendências. Isso é importante ressaltar, dada a preeminência, dada a predominância de determinadas tendências hoje, que, ao descartar a razão, o fazem de forma idealista. Ou seja, as coisas do mundo, segundo Marx, têm elas mesmas um sentido imanente. Portanto, o método aqui tem a função de buscar e captar esse sentido. A razão, em contrapartida, entendida como uma figura histórica e socialmente constituída, reproduz esse mesmo sentido. É, portanto, reprodutora de sentido e nunca sua usina originária. As coisas do mundo são reconhecidas, mas não como empiricamente amorfas, como nós podemos constatar isso nas tendências de cunho empirista e mesmo no próprio Kant. A sua emanência das coisas do mundo é que é passada para uma forma de pensamento, ou seja, não é o pensamento que dá forma ao mundo, recortando os objetos a partir da pletora caótica do mundo fenomênico. E eu termino chamando a atenção para um artigo que Marx escreve nos finais de 1843, publicado nos Anais Franco-Alemães, em que ele se posiciona a respeito, demonstrando os limites da crítica à religião operada por Feuerbach, e isso se estende, evidentemente, para os outros neo-hegelianos também. Marx afirma, aspas, que a missão da filosofia a serviço da história consiste em desmascarar a autoalienação em suas formas profanas. Eu termino por aqui. Muito obrigada.
Convido a palavra agora o professor João Antônio de Paula. Boa noite. Eu tenho que começar agradecendo, obviamente, o convite do meu amigo Juarez, que está aqui ao meu lado. Juarez é um velho amigo e muito generoso, e tem um juízo sobre a minha pessoa e sobre o que eu possa contribuir, que é muito maior do que eu de fato, acredito que possa contribuir. Então, ele achou que eu poderia, de algum modo, acrescentar alguma coisa a esse momento importante, quando nós recebemos o professor Marcelo Musso, que é também um amigo, posso dizer isso, não sei se indevidamente, já nos conhecíamos há algum tempo, ele esteve conosco algumas vezes, e é uma figura hoje extremamente importante nesse panorama, nesse cenário do marxismo em termos mundiais. Então, o professor Marcelo tem uma obra já, apesar de muito jovem, muito mais jovem do que eu, pelo menos, que se afirma entre as grandes contribuições de reflexão sobre o marxismo, sobre a obra de Marx, sobre o marxismo como um todo. E, portanto, ele estar aqui conosco, vir lançar um livro aqui, isso tudo é motivo de grande alegria e eu me sinto muito honrado de estar participando disso. Agradecer também à Faculdade de Direito, cumprimentar os meus amigos e amigas de mesa, o Esther também, que é uma velha e querida amiga, Jô, enfim, o Davi, todo mundo que está aqui conosco, e os presentes. Quando o Juarez me convidou, eu comecei a fazer um exercício de tentar relembrar os trabalhos que foram produzidos ao longo do tempo com essa temática, num balanço do marxismo. E são muitos, né? São vários. O marxismo já é uma realidade mais que centenária, digamos, com esse nome, inclusive. E, ao longo desses tempos, muitas vezes o marxismo foi tido como morto, né? E ele renascia e renascia. Ele insiste em continuar vivo, né? Apesar de todos os desmentidos em contrário. E o livro do professor Marcelo, o que ele organizou, tinha o Renascimento de Marx, é mais um renascimento de Marx. E eu andei, então, pensando nesses trabalhos anteriores e nos muitos autores, organizadores que antecederam o professor Marcelo nessa tarefa. E o professor Marcelo, certamente, é um dos que, o livro que ele organizou, vai ficar entre as grandes contribuições nesse campo. Que tem, por exemplo, um nome fundamental do Hobsbawm, por exemplo, que é uma figura muito conhecida, que organizou uma história do marxismo, que no Brasil saiu em 12 volumes. Um autor tipo Perry Anderson, que vários trabalhos escritos sobre o marxismo, sobre o pensamento de Marx, enfim, sobre a esquerda, né, no mundo, e vários outros. E eu não tenho dúvida que o trabalho do professor Marcelo Musso organizou é uma contribuição fundamental. E ele se coloca, então, digamos assim, nesse time muito seleto de figuras que vêm nos ajudar a ter um quadro completo, um balanço, né, do marxismo, das suas virtudes, dos seus problemas e das tentativas de superá-lo, de engrandecê-lo, e, sobretudo, de fazer a revolução, né? Porque o marxismo faz sentido, a Jô falou isso aqui antes, como um instrumento revolucionário, né? Não se estuda o marxismo simplesmente por uma veleidade teórica ou uma necessidade de conhecer. É isso também, né? O marxismo é uma teoria crítica. O Sartre disse uma vez uma coisa que eu gosto de repetir, ele dizia: o marxismo é a filosofia insuperável do nosso tempo, né? Significa dizer que, enquanto o capitalismo continuar existindo, o marxismo continuará indispensável, né? Só que esse marxismo vai sofrendo transformações, né? Os marxismos, né? Porque são vários, né? Várias maneiras de se apropriar do marxismo. E não me cabe aqui dizer esse é bom, aquele é ruim. Aí é uma questão, na verdade, de
tentar compreender e ter algum equilíbrio para julgar ou para avaliar essas contribuições todas. Mas, no caso do livro do que o professor Marcelo nos traz, eu queria fazer 2 ou 3 observações, digamos, laterais ao trabalho. Um livro que me ocorreu de recorrer de novo a ele é um livro antigo, de 1968, organizado por um marxista alemão chamado Irving Fetscher, que chama O Socialismo, da Luta de Classes ao Estado de Previdência, 1968. E ele é importante por uma razão que eu vou dizer agora. Porque ele não restringe o marxismo à Europa. Então, ele fala do socialismo e do marxismo na Ásia, no Japão, na Índia, fala do marxismo no mundo árabe, fala o marxismo na África, fala o marxismo no Japão, fala o marxismo quase que no mundo inteiro, na Índia, e se esquece da América Latina. A América Latina não aparece lá. Como também tem sido esquecido. Por exemplo, quando se fala de marxismo ocidental, conceito, ou pelo menos a classificação do Merleau-Ponty, ele estava falando de marxismo ocidental, o marxismo de alguns marxistas de alguns países da Europa, né, ocidental. Não é o marxismo ocidental, é de alguns países, né, países tidos como onde o marxismo seria mais forte, mais pujante. E há claramente um esquecimento dos outros marxismos que é praticado, que é produzido em outros lugares. Então, acho que uma coisa importante, e eu queria provocar o professor Marcelo Mussi para pensar um projeto que se desdobrasse também, por tentar fazer um balanço do que é o marxismo hoje, o que é a esquerda hoje no mundo, né? Os nossos desafios, os nossos impasses, né? A agudeza da crise que está posta aí, que nos cobra, né? Nos cobra a todos, coletivamente, soluções. Nunca foi tão verdadeira aquela coisa da Rosa Luxemburgo, né? Socialismo ou barbárie. A barbárie já está aí, né? Ela está colocada sob a forma das guerras, da destruição ambiental, do ódio à democracia, né? Há todo um conjunto da venalização geral do mundo, né? O mundo tomado pelas mercadorias. Tudo isso são manifestações concretas da crise, em que o marxismo tem o papel fundamental de ser a maneira de entender isso, de articular uma visão de conjunto para essas contradições todas e oferecer uma alternativa emancipatória. Então, uma das coisas que eu queria perguntar ao professor Marcelo é um pouco cobrá-lo, provocá-lo para pensar um desdobramento desse livro nessa direção, quer dizer, o papel da esquerda mundial, quer dizer, como é que está a discussão sobre o marxismo nos outros países, né, para além. É claro que o livro do professor Marcelo tentou ser representativo, nós temos, inclusive, 2 autores brasileiros, né, no livro, Ricardo Antunes e Michel Louvi, tem autores de vários países, ele não se restringiu a um grupo pequeno, com vários capítulos, 32, se não me engano. Quantos capítulos? 32. Então, é um panorama bem amplo, mas, mesmo assim, eu senti falta de alguma coisa. Por exemplo, eu senti falta de um verbete, uma discussão sobre imperialismo. É claro que há capítulos ali que é possível a gente tentar entender, extrair a questão do imperialismo, né? Mas faltou explicitamente uma discussão sobre imperialismo ali. A outra coisa que me parece importante, e que também não há, é sobre o fascismo. Quer dizer, qual que é a leitura que nós, marxistas, devemos fazer do fascismo hoje, da extrema-direita hoje, né? Isso é uma coisa, me parece, vital. Entender um pouco esse fenômeno, essa revivescência do fascismo, que está... Hoje mesmo, a notícia de que, na Holanda, um partido de extrema-direita ganhou eleições na Holanda. Quer dizer, como é que nós nos colocamos, os marxistas se colocam diante disso? Então, a minha intervenção aqui é um pouco de provocar o professor Marcelo no sentido de desdobrar esse livro em outros projetos
em que essas questões possam ser trabalhadas, possam ser recuperadas, né, num sentido de atualizar coletivamente o nosso repertório para enfrentar uma crise que é cada dia mais desafiadora, avassaladora, dilaceradora, mesmo para usar palavras meio enfáticas, mas que eu considero fundamental nesse momento. Quer dizer, o fato de tanta gente estar aqui hoje, nesse dia tão quente, essa hora não muito hospitaleira, para poder ouvir falar sobre o marxismo, me faz pensar que nós estamos, uma vez e sempre, em condições de renovar, né, esse compromisso, esse pacto coletivo em torno da construção de um mundo de justiça, de beleza, de verdade, né, de solidariedade, que é o que o marxismo sempre procurou fazer. Muito obrigado. Bom, só reforçar uma vez mais, está muito quente, né? Nós não temos um auditório intermediário aqui na faculdade, então esse era o que se mostrava mais adequado. Lá em cima está um pouquinho mais fresco, já está lotado também, mas quem quiser ficar lá em cima está um pouquinho mais fresco. E quem eventualmente não estiver se sentindo bem, está havendo uma transmissão ao vivo no auditório grandão que a gente tem. Mas aí é auditório para 500 pessoas, né, para as nossas cerimônias de colação de grau aqui na faculdade, são 200 alunos por semestre, né, então precisa de um auditório grande para isso. Lá tem ar-condicionado, está tendo a transmissão via telão ao vivo. Então, quem não estiver se sentindo bem, preferir, fica no primeiro andar desse prédio, seguindo reto, vocês encontram o auditório Máximo Alberto Deodato. Tá? Convido agora a palavra o professor Juarez Guimarães. Boa noite. Ao longo desses eventos, dessas jornadas que o professor Marcelo Musto tem realizado aqui na UFMG e agora no evento público na nossa cidade, não poucas vezes eu me comovi de alegria, de felicidade. E, em primeiro lugar, por poder compartilhar esse momento com vocês, com a professora Esther Weissmann, que fundou uma tradição, atravessou um período que é um período de deserto, né? Nós sabemos como foi difícil manter a tradição viva dos estudos do marxismo na UFMG. E essa tradição deu frutos, se organizou. Ela integra a cultura da UFMG. Eu penso também que é uma alegria transbordante para mim estar aqui ao lado do professor João Antônio de Paula, que na geração dos marxistas que eu conheço, no Brasil, é aquele marxista que, ao mesmo tempo, acumula um saber universal, saber humanista universal, que é próprio dessa tradição. É um dos autores, pensadores mais cultos da tradição marxista brasileira e que é fundador também de tradições de pesquisa e de reflexão sobre Marx. Esse evento só foi possível com o apoio das 3 fundações dos principais partidos da esquerda brasileira, a Fundação Perseu Abramo, a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, e a Fundação Maurício Grabois, com apoio da Associação dos Professores de Belo Horizonte, e contando com um apoio fundamental dos colegas da Faculdade de Direito, que organizam hoje uma das mais belas tradições dos estudos do constitucionalismo democrático brasileiro, de um ponto de vista de esquerda, no Brasil. Sobre o professor Marcelo Musto, eu vou falar agora em seguida.
eu queria explicar melhor porque afirmei no prefácio à edição brasileira desse livro que ele era o livro mais importante das últimas décadas publicadas no Brasil sobre Marx. Por que eu disse isso? Obviamente, não se trata de desvalorizar um conjunto de outras obras que saíram no último período, longe disso. Mas porque esse livro, em primeiro lugar, ele se apoia no maior acontecimento da história da cultura do marxismo, que é a edição da Mega 2. Isto é, nós estamos tendo, pela primeira vez, um acesso fundamental ao conjunto da obra, que em grande parte não foi publicada quando Marx era vivo, e isso renova os olhares e as leituras. O próprio professor Marcelo Musto é um dos coordenadores desse trabalho que organiza várias universidades do mundo. Em segundo lugar, porque a concepção do livro me pareceu muito inteligente, isto é, isto de visitar a tradição, reler a tradição e, ao mesmo tempo, atualizá-la diante dos desafios postos no século XXI. Então, de ser um livro de uma tradição, no melhor sentido dessa palavra, no sentido de algo que se atualiza, que se presentifica, que se torna necessário, contemporâneo. Em terceiro lugar, porque ela reúne mais de 20 marxistas de diferentes lugares do mundo que estão trabalhando na vanguarda da renovação do conhecimento do Marx em várias direções. Então, é um livro que reúne, que nos reúne. Esse é um livro a partir do qual nós podemos e devemos nos reunir, como estamos fazendo aqui agora. Porque nós estávamos muito dispersos, muito desorganizados, muito isolados diante do que ocorreu nas últimas décadas. Como o meu amigo João Antônio falou, nós estamos vivendo a presentificação da barbárie. Mas antes da barbárie vir, veio o pensamento da barbárie, que nós temos que enfrentar. E esse livro é muito importante para fazer esse enfrentamento. Mas não apenas por essas 3 razões que eu citei, que eu penso que esse livro é um livro fundamental para nós, mas porque ele indica caminhos de reconstrução de uma cultura pública do socialismo democrático, de raiz popular e classista, universalista, unitário e pluralista, feminista e antirracista, antiimperialista, como desenvolve em alguns dos núcleos presentes no livro. Ele, portanto, é um livro libertário. Nós não podemos deixar que essa palavra na boca de uma pessoa, como eu não vou citar o nome, né? A palavra libertário tem uma longa história, é uma bela história nossa. E esse livro nos ajuda a recompor a nossa relação de fundamentos com a ideia da liberdade. Então, é com base na reorganização dessa cultura do socialismo democrático, que esse livro nos convida a andar com ele debaixo do braço, a trazer ele na cabeceira da cama, a conversar com ele, a trabalhar com ele, a aprofundá-lo, a desenvolvê-lo em várias direções. Esse livro, ele permite, em potência, um processo de reorganização da cultura socialista democrática no Brasil, na América Latina, e por que não dizer internacionalmente, que é fundamental para a gente construir um programa histórico de transformação das esquerdas brasileiras. Hoje nós estamos muito mais avançados na construção de uma unidade política. Precisamos de um programa histórico de transformação anticapitalista no Brasil,
e esse livro nos propicia, nos incentiva nessa direção. Há mais de 30 anos, na verdade, desde jovem, quando eu me tornei marxista, nós procuramos a liberdade em Marx, a liberdade através de Marx, e ler Marx através da liberdade. Nós estamos trabalhando num grande projeto que dialoga com o núcleo desse livro e, portanto, a alegria ao encontrar esse livro e ao lê-lo me fez uma profunda comoção, Marcelo, profunda alegria. Por que a liberdade? Por que a liberdade é fundamental para ler Marx e por que Marx é fundamental para repor o valor da liberdade no centro da cultura política do mundo hoje no século XXI? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que na filosofia política internacional, há algumas décadas, o debate mais importante se faz sobre o sentido e os significados históricos da liberdade. Hoje nós sabemos que a modernidade não é fruto apenas do liberalismo, que existem outras tradições que trabalhavam a ideia da liberdade antes do liberalismo, e que a modernidade deve ser compreendida como um conflito entre diferentes concepções da liberdade, entre as quais se inscreve a tradição do republicanismo democrático, a tradição do socialismo, a tradição do feminismo. Nós sabemos, se fizermos uma síntese política do século XX, Hobsbawm tentou fazer isso em um livro chamado Curto Século XX, a polêmica central do século XX foi em torno de qual valor? Foi o valor da liberdade. O que significa liberdade? A Guerra Fria foi organizada a partir de uma luta dos liberais, procurando identificar Marx com regimes autocráticos e, assim, provar que Marx era inimigo da liberdade. O centro da Guerra Fria foi isso. A Guerra Fria não terminou com a queda do Muro de Berlim e com a dissolução da União Soviética. Pelo contrário, a tradição neoliberal aprofundou e radicalizou essa guerra cultural feita contra os socialistas e contra o que havia de conquista republicana e democrática na história da nossa civilização. Portanto, o ponto de vista de combate ao neoliberalismo, o ponto central, se nós quisermos travar uma luta pela hegemonia, é derrotá-los, retirar deles o nome da liberdade. O nome do partido que ganhou agora na Holanda chama Partido da Liberdade. Ontem mesmo, um ministro do Superior Tribunal, indicado pelo presidente Lula, decidiu que contratos de trabalho não devem ser regulados em nome do direito à liberdade econômica. Um ministro do Supremo indicado pelo atual governo. Eu me inspiro, então, caminhando para a conclusão, numa frase muito bonita do Antônio Gramsci, crítico do Benedetto Croce, o maior filósofo italiano, né, do século XX, que procurou contar a história da liberdade através do liberalismo. E afirmando, então, que o liberalismo era a verdadeira religião da liberdade. Gramsci, então, formulou que, já que é assim, o marxismo é a heresia da religião da liberdade. É a crítica e a alternativa ao liberalismo. O neoliberalismo é o fundamentalismo da religião da liberdade.
e, portanto, hoje nós estamos chamados a disputar o valor da liberdade. Para nós, para Marx, liberdade, o João Antônio me disse essa bela frase quando eu visitei em sua casa, biblioteca. A casa é um anexo da biblioteca, na verdade. É uma casa muito bonita, porque é um anexo da grande biblioteca humanista que ele tem. Ele disse, olha, falar em Marx e liberdade é a mesma coisa. São coisas amalgamadas, porque nós sabemos que Marx formou a ideia de revolução através de uma ideia de autodeterminação, de autoemancipação, que ninguém liberta ninguém, que não há libertadores de ninguém, que trata-se de uma revolução social. Nós sabemos que, para Marx, a liberdade não pode ser separada da ideia da igualdade social, da igualdade de gênero, da igualdade que supere toda forma de racismo e colonialismo. Nós sabemos que liberdade significa, para Marx, não o antagonismo à ideia da individualidade, em nome de uma cultura apenas coletivista, mas ele formulou em muitas passagens inesquecíveis a ideia de que é preciso construir uma civilização em que a subjetividade de cada um possa se expandir em várias direções. O fundamento libertário do Marx, que dialoga com as culturas do direito das pessoas a autocriarem as suas identidades libertarianamente, está aí, no centro da obra do Marx. Há uma frase no início de um livro lançado há cerca de 5 anos atrás, nos Estados Unidos, chama Marx, Capital, Inferno, do William Clare Robertson, que diz que, no epitáfio do Marx, no New York Tribune, foi afirmado que havia morrido um dos maiores lutadores pela liberdade no século XIX. Está no epitáfio do Marx, no maior jornal norte-americano da época. Chegamos ao final do século XX com a acusação de que Marx foi o maior inimigo da liberdade da história contemporânea. Então, por isso, a ideia de Marx livre. Livre em 3 dimensões. Livre do peso morto do stalinismo, da relação que os liberais tentaram construir, amalgamar Marx a regimes opressivos, a regimes de opressão. Em segundo lugar, Marx livre dos dogmatismos, o entendimento, como a professora Esther nos falou aqui, da incompletude da obra do Marx, sua abertura de sentido, exatamente por ser uma obra fundada numa ideia da filosofia da praxis, de uma obra que se reinventa na luta de classes e na crítica permanente às sociedades do capitalismo. E, por fim, uma ideia de Marx livre, porque quem mais precisa de Marx são os oprimidos, são os pobres, são os trabalhadores, são o povo negro, são o povo favelado, são o povo do sem terra, são os companheiros LGBTQIA+, que lutam por seus direitos sagrados de viver em liberdade. E sobre isso nós temos muito o que falar, e nós falaremos cada vez mais, e cada vez mais alto, até que isso se torne uma ideia capaz de rearticular um princípio civilizatório nesse inferno que o capitalismo e o liberalismo criaram no século XXI.
Bom, agradecer imensamente, então, a João Moraes, a Márcia Cruz, a professora Esther, ao professor João Antônio, ao professor Juarez. Queria também fazer um agradecimento nominal, né? Primeiro me apresentar, não me apresentei até agora, né? Não foi por acaso. Meu nome é Davi Gomes, sou professor de Sociologia do Direito, Teoria Social e Teoria Constitucional aqui da faculdade. O professor Juarez pediu meu apoio para a organização desse evento, e eu só aceitei porque eu sabia que podia contar com uma equipe de estudantes que já há muito tempo, algumas e alguns já há muito tempo, outras exclusivamente para esse evento, dariam um suporte, né? Então, são pessoas que não aparecem aqui na frente, não saem nas fotos, estão por aí tirando as fotos, mas sem elas nenhum evento acadêmico acontece. A universidade só existe enquanto tem estudantes com energia, com força para tocar. Então, queria agradecer a Carol Brasileiro, a Natália Navarra, a Raíssa Siqueira, ao Henrique Queiroz, ao Felipe Caparelli, ao Pedro Henrique Peliciari, a Marina Pompermayer, ao João Pedro Lopes Fernandes, que, para a organização mais específica deste evento, compareceram às reuniões que foram chamadas e fizeram de tudo e mais um pouco para que nós estivéssemos aqui com esse auditório cheio nesse momento. Obrigado imensamente a vocês. E é essa mesma equipe também que alguns já sabem, outros não, mas serão convocadas e convocados. Vocês viram que o Juarez gosta muito dessa ideia de liberdade Marx, né? E aí ele teve essa ideia de criar, a partir do ano que vem, uma espécie de um seminário constante de formação marxista na Casa Socialista. E ele deu a esses seminários o nome de Seminários Marx Livre. Então, essa imagem que está sendo projetada é o primeiro folder de divulgação dessa iniciativa. Nós temos já 5 encontros programados para o primeiro semestre do ano que vem, um por mês. Isso vai circular com mais frequência a partir de agora, né? Não vamos perder muito tempo explicando isso, porque o evento hoje é para uma finalidade mais específica, mas a ideia é formar um espaço mais contínuo de momentos como esse, de Marx livre em vários sentidos, inclusive de que nós, todas e todos que reivindicamos de alguma maneira o marxismo, o possamos fazer do seu ponto de vista, da sua perspectiva, da sua tradição teórica, mas preservando fundamentalmente essa ideia de uma unidade em prol da liberdade. Então, essa é mais uma iniciativa, né, conduzida pelo professor Juarez e com o nosso apoio executivo a partir do ano que vem. Finalmente, então, agradecendo mais uma vez imensamente a honra de ter sua presença conosco, eu convido a palavra ao professor Marcelo Musta. Colegas y queridas compañeras, compañeros, camaradas que están aquí encima, es un placer para mí estar com colegas que estimo muito. Eles esqueceram de avisar que eu não falo português, falo um portunhol péssimo, mas agora que eu sou mineiro, eu aprendi que uma das características do Minas Gerais é a hospitalidade. Isso também significa que você vai lidar com o meu péssimo portunhol. E também agradecer aos estudantes, verdade, David, que me ajudaram muito nestes 2 dias com 4 atividades no campus também. Agora, eu começaria, porque os 2 amigos, João Antônio e Juarez, eu não sei como, mas ele é como se tiveram acesso às minhas notas. E João Antônio, não sei como falou com a minha mãe ou com alguns amigos, ele sabe agora que estou organizando o próximo livro sobre o marxismo no mundo, que é a segunda parte deste texto, que é um texto mais teórico, João Antônio, e claramente mais centrado sobre Marx, solo Marx. Por isso não há fascismo, não há imperialismo, que são categorias que Marx não encontrava. E eu começaria esta fala contando um pouco para vocês como está Marx hoje, que está passando com Marx no mundo. Também pode ser interessante para
fundações como as que as companheiras representam, que eu admiro muito e acompanho desde o Canadá. Eu acho que é evidente que depois de 2 décadas de silêncio absoluto sobre Marx, sobre o marxismo, os anos 90, a primeira década dos 2000, agora há uma atividade muito importante, mundialmente reconhecida, em relação aos estudos sobre Marx e os marxismos. Nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, os estudos sobre Marx voltaram a ser uma realidade fundamental em alguns países. Ainda estamos falando de uma esquerda que é muito mais débil, muito mais pequena em comparação com os anos 60, com os anos 70. Marx também voltou em muitos campos da universidade, voltou nas livrarias com novas edições dos seus livros, reprint de velhas edições, que o Capital, eu acho que vendeu mais cópias no ano 2008, com a última crise financeira, que nos 25 e 30 anos antes. Isto foi um cambio evidente. E também, hoje, há muitos países onde se organiza novamente seminário Marx. Para mim é uma emoção estar aqui e acompanhar os primeiros passos deste seminário de Belo Horizonte, mas em muitos países há seminários Marx nacional, que se encontram nacionalmente cada ano, cada 2 anos, e estão retomando pesquisa e involucrando muitos jovens, uma nova geração de leitores de Marx que leem a Marx, utilizam a Marx para a militância política, sobretudo. Não é um Marx morto na academia. Então, como está Marx no mundo? O que está passando sobre Marx? Este fenômeno que estou falando é um fenômeno, eu acho evidente nos Estados Unidos, em Canadá, em Norte-América. Ainda estamos em um clima de conservadorismo nas universidades, que ha cambiado muito com relação às últimas décadas. E também há uma nova geração que acompanha Marx com atividades como Jacobin, como revistas, que com todos os limites que tem, eu acho que isso é um problema que a gente tem que conceptualizar, que não pode ser que, pois que o inglês é o idioma mais importante que circula mais no mundo, agora o marxismo circula através do marxismo norte-americano, que significa também pessoas que têm relações com o Partido Democrático de Biden ou que não votam contra a guerra. Então, é positivo que há um marxismo, uma nova geração de jovens que acompanham com Jacobin e outras coisas, mas há muitíssimas culturas marxistas, tradições marxistas que são muito mais radicais e importantes. Na Europa, a situação mudou. Em países como Itália, França, Alemanha, que são países que han manifestado uma crise enorme de estudos sobre Marx nessas últimas 2 décadas, 3 décadas, agora há um novo interesse que se acompanha também em formas de voltar nas universidades. Mas também há países onde Marx, os estudos sobre Marx são muito pequenos. A Alemanha é um desses países, Holanda é um desses países, que são os países que têm a tradição marxista pelo idioma alemão mais importante, ou na Holanda, onde estão os manuscritos de Marx. É muito difícil hoje encontrar professores marxistas nas universidades. Há mais professores marxistas na cidade de Belo Horizonte, no Minas Gerais, que em toda a Alemanha. E isso é também uma coisa que responde a uma política que ganhou muito espaço nos últimos anos. E eu acho que também há que falar sobre a exceção na Europa deste Marx Revival, deste renascimento de Marx. A exceção está nos países do oeste da Europa,
na União Soviética, ou Polônia, Hungria. Eu acho que a razão é uma razão que Juarez falou muito bem, está vinculada à ideia que Marx e o marxismo terminou para representar uma oposição à liberdade. E por isso é muito difícil nombrar a palavra marxismo, comunismo nesses países. Ainda são países que han atravessado processos de reestruturações neoliberais horríveis, que han mudado as condições de duas gerações nos últimos anos. Então, eu acho que é importante acompanhar e clarificar sempre que não existe cada possibilidade de voltar a Marx, não pode seguir esta trajetória de dividir a justiça social e os direitos individuais. As duas coisas têm que ir juntos, sempre. Isso é algo muito importante. Politicamente, Marx tem dificuldades hoje nos partidos da esquerda. Há que falar claramente sobre isso. Eu acho que nos partidos da esquerda radical, que são partidos que ocupam um espaço de 5, 6, 8, 9% em alguns países da Europa, Marx é um primus inter pares. Agora não é a figura única, a referência única como era antes, e há muitos socialismos que são socialismos mais fracos, mais redistributivos, a vezes com propostas humanistas que são muito genéricas. Então, é difícil para Marx, que significa para uma teoria anticapitalista, ter o peso que tinha antes. E um exemplo muito importante disso é lhe contar como é difícil no Parlamento Europeu, no grupo da esquerda radical do Parlamento Europeu, encontrar uma voz comum, aun se fora solo para votar contra os créditos das guerras nos últimos anos, ano e meio. Isto é algo que não ha sido possível. Mas em outras partes do mundo há leituras, novas leituras de Marx. Isso não é só um fenômeno europeu ou norte-americano. Eu não vou falar de América Latina, porque vocês conhecem muito bem as características do continente e também as coisas positivas que tem no Brasil, onde há muitos grupos de pesquisas nas universidades. Mas na Ásia há casos interessantes nos últimos anos. Um desses casos você conhece, porque é um autor que está entrando agora no Brasil também, o meu colega Kohei Saito, do Japão. Kohei foi um autor, um colega que publicou um livro de grande êxito, um livro que vendeu 500.000 de cópias e que tinha o nome Marx no título e Capital no título. Então, por primeira vez, um jovem, porque em Japão há muitos velhos samurais, isso sim, verdadeiramente velhos, que têm uma competência filológica excelente do Marx, do Capital, mas claramente não é um discurso que ha encontrado nos últimos anos interesse político. Mas a proposta de Kohei Saito e de outros pesquisadores e ativistas militantes ao mesmo tempo no Japão foi uma possibilidade para voltar com Marx no discurso do Marx. Em Coreia também há muitíssimos autores que escrevem sobre Marx, mas vou clarificar, na Coreia capitalista do Sul há, não na Coreia capitalista do Norte, porque a coisa muito engraçada que eu, neste estudo que estou coordenando sobre a presença do marxismo hoje, eu encontrei dois países onde não é possível publicar Marx hoje. Um país é a Coreia do Norte e outro país é Vietnã, ou seja, os dois países comunistas. Eu consegui traduzir alguns livros meus em teocracias como Irã ou como Arábia Saudita, mas não é possível publicar Marx em Vietnã, onde o Partido Comunista, o Estado, tem o copyright das obras de Marx e não gosta
que a obra de Marx circule o que os novos livros sobre Marx circulen, para evitar que este Marx é leído verdadeiramente e talvez se entende que muitas polêmicas lendo Marx hoje não são só polêmica contra o capitalismo, sino também contra este sistema opressivo ou contra a monarquia norte-coreana. Mas a China é outro país muito interessante, porque a China foi um país que estava completamente fechado, também ou ainda mais depois da Revolução Cultural, mas nos últimos 20, 25 anos, eles abriram as portas a muitos marxismos. Eu, como João Antônio, falo em plural, marxismos. Então, muitos textos, muitos livros de clássicos como Lukács e também de autores mais contemporâneos como David Harvey, Tony Negri e muitos mais, foram traduzidos em China. A coisa engraçada, ao mesmo tempo um pouco dramática, é que você não vai encontrar nenhuma presença de Marx em economia, que é o mesmo fenômeno que passa no Norte América ou em muitos países europeus. Marx foi expulsado, ou Marx nunca entrou nas faculdades de economia política. O Marx que escreveu toda a sua vida a crítica da economia política. Então eu participei em muitos congressos e invitações para universidades chinesas, mas na economia é muito difícil encontrar estudantes da economia de doutorado que conheçam a diferença entre burguesia e proletariado, entre o capital e o trabalho. Marx está em filosofia, porque filosofia é uma coisa inócua, se pode falar muitas vezes, melhor que Marx está em filosofia. E há muitíssimo departamento de marxismos. Eu sempre com muito medo, muito temor, porque sempre há que lembrar a frase de Marx, eu seguramente não sou marxista, mas estes departamentos de marxismo, eu estou estudando com alguns alunos meus que chegaram desde China, são departamentos que fazem o Xi Jinping Thought, o pensamento de Xi Jinping. E eu estou olhando os manuais, porque claramente toda a produção é uma produção de manuais, não é uma produção de ler o texto, deste approach, não sei como se fala isso, que a gente tem, que a gente compartilha. Mas esses textos são muito piores que os textos de Moscou. Eu estou revalutando, Juarez, o marxismo-leninismo de Moscou, porque por lo menos 5% das citas eram citas de Marx. Muito Lenin, Stalin, depois se cortou bastante, o último Engels, em uma leitura muito complicada, mas aqui é todo Xi Jinping. E, teoricamente, você encontra um melting pot de marxismo-leninismo, de nacionalismo chino muito forte e também de valores tradicionais da cultura china. Mas a coisa positiva é que este fenômeno de tradução das novas obras, ainda fechado nas faculdades humanísticas de filosofia ou de sociologia, abre as possibilidades a uma nova geração de estudantes, de pesquisadores, muito mais que militante, porque militante na China não é possível, ou é muito perigoso, para entender leituras críticas, para acercar-se, não sei como falar isso, a ideias diferentes, a uma concepção plural, a uma ideia de pluralidade. Então, eu estou acompanhando este trabalho, porque acho que é importante e útil chegar a esta nova geração. E, por final, a Índia, que é um país que tinha uma tradição muito forte de esquerda, uma tradição que estava, sobretudo, vinculada a dois estados. Um desses estados é o West Bengal, que é um estado de 80 milhões de pessoas, mais grande que a Espanha e a Inglaterra, onde os comunistas governaram 34 anos consecutivamente. Acho que foi melhor o Kerala, que é outro estado do sul, onde os comunistas se alternavam no governo, porque melhor que não passam de mais tempo governando. Mas
isso era um socialismo chino, um socialismo muito neoliberal, então terminou expropiando as terras, os campesinos, e agora en estos estados da Índia há governos que são muitos conservadores. En Índia há partido fascista, é dos países que tem dos governos mais fascistas do mundo, eu acho. E acho que a outra coisa importante, o erro muito grande, mais allá desta programação econômica perto do modelo liberal da China, foi este dogmatismo, este economicismo fortíssimo que os partidos comunistas, porque há muitos de Índia, nunca acompanharam em forma importante, eu sinto muito, eu não tenho a terminologia para falar bem sobre isso, mas a questão da casta. A ideia é a péssima ideia do socialismo mais antimarxiano possível, ou seja, que quando chega o socialismo vai resolver todas as outras contradições, contradição de gênero, a contradição ambiental e, neste caso, também a contradição da casta. E por esta razão, nesses partidos não existiu uma presença das castas e estes partes dos movimentos sociais se voltaram sempre ainda mais conservadores. Então, terminado um pouco esta superficialíssima panorâmica, o livro vai ser muito melhor, João Antônio, desta coisa em péssimo portunhol. Mas terminado isso, eu gostaria de falar nos 10 minutos que eu espero ainda tenho, falar de algumas transformações que existem, porque eu acho que Marx mudou um pouco, também porque a pesquisa das últimas décadas ajudou a olhar a Marx em uma forma diferente. Como foi possível isso? Isso foi possível porque Marx ha deixado muitas obras, muitos projetos inacabados, incompletos. E Marx também tinha muitos projetos nos últimos 10, 15 anos das suas vidas que ele deixou em notas, em esboços, em quadernos de apuntos. Então, mais de 200 quadernos Marx deixou que estão sendo publicados nos últimos anos. Então, esta coisa que nós somos especialistas, e alguns colegas falaram Ômega 2, que é esta palavra raríssima, Ômega 2? É a nova edição de escritos de Marx e Engels, que retomou a publicação no 1998 e nos últimos anos está publicando muitas novas coisas de Marx que antes não se conheciam. Estás publicando obras de Marx que obras não eram, como os manuscritos do 44, a ideologia alemã, mas agora se apresentam em uma forma inacabada, que significa muito menos dogmatismo e muito mais espaço para pensamento crítico. Então, uma nova geração pode se acercar a Marx em uma forma menos fechada, menos dogmática, mais aberta. A Mega também, na segunda parte, porque são 4 partes, publicou todo o Capital. O Capital não é só esses 3 volumes que muitas pessoas usam para não fechar a porta quando está muito vento. Muitas casas, agora o Capital tem uma função, mas agora na Mega são 15 volumes, porque são todos os manuscritos preparatórios que Marx fez entre 1857, os Grundrisse, e os últimos meses da sua vida, 1882, e também o trabalho filológico do Engels, que acompanhou 12 anos a publicação do volume 2º e 3º. Então, se você tem muitos tempos livres, agora pode ler o Capital em 15 volumes e em muitos idiomas, em inglês, em francês, em russo, porque Marx escreveu o texto em todos estes idiomas. Na terceira parte da Mega 3, finalmente, Marx e Engels não são deuses que vivem em outros planetas, mas são militantes políticos muito importantes, muito relevantes, mas como os outros militantes políticos,
Então você pode ler a carta de Marx e Engels, mas também as cartas que Marx e Engels receberam desde os outros militantes. E olhar como Marx e Engels aprenderam muitíssimos no processo político. Marx não é uma pessoa que trabalha aisladamente no British Museum. Marx é uma pessoa que foi, em muitos anos da sua vida, um militante político, 8 anos o dirigente mais importante da Primeira Internacional, e eu acho, depois de haver lido a Marx muitos anos, que ele aprendeu muito pela sua experiência política. Então, a última parte da Mega é uma parte com todos esses quadernos, estas notas, estes esboços que Marx deixou inacabados, para todos estes jovens que estão aqui hoje, aqui em cima também, e que gostariam continuar o trabalho sobre Marx, porque se uma coisa não é verdade é que todo sobre Marx já ha sido escrito, já ha sido falado, não é assim. Eu acho que entre os clássicos do pensamento filosófico, político, econômico, Marx é um dos clássicos cujo perfil, se fala assim, perfil, mudou mais nas últimas décadas, porque há uma aportação não somente de literatura crítica, porque os estudos marxistas nos últimos anos aportaram muitas coisas. A maioria dos livros mais importantes sobre Marx nos últimos anos são livros que han escrito contribuições sobre a ecologia, sobre o anticolonialismo de Marx, cambiaram a mirada desse autor, um autor que não é a estátua da Praça de Moscou, mas é um autor muito mais crítico, e ao mesmo tempo é um autor que acompanhou muitos, que estudou em muitas disciplinas e muitos países mais que se pensava que se conhecia antes. Isso acho que é muito importante também por um discurso de retomar a Marx na América Latina com o espírito que eu compartilho com João Antônio, que ele apresentava na sua intervenção. Muita gente ainda hoje fala que Marx é um autor eurocêntrico, que Marx é um autor interessado na sola Europa. Não foi assim. Sobretudo nos últimos 15 anos da sua vida, Marx tem estudado em uma forma intensa, analítica, países como Índia, Indonésia, Algéria, Egito, e muito mais que Inglaterra e outros países capitalistas europeus. E Marx escreveu muito claramente, a gente conhece os esboços, as cartas da Vera Zasulich, mas agora há muitos documentos Marx, onde Marx fala que ele tem muita mais confiança e também carinho pela esquerda revolucionária em muitos países do sul global, porque ele sabe que o proletariado inglês se acomodou no horizonte da comodidade do liberalismo. Marx é muito claro sobre isso. Isso não significa, como alguns autores escrevem, que Marx se voltou terceirmundista, que significa que Marx abandonou a ideia da relevância dialética do capitalismo, porque o capitalismo tem que aparecer em algumas formas, em alguns países, mas não tem que o socialismo que seguir o mesmo caminho, em todos os países o mesmo caminho. Então Marx fala sobre isso muito claramente, que o socialismo do futuro não é o socialismo arcaico do passado, sobretudo em relação à liberdade individual, sobretudo em relação à questão de gênero, porque nessas comunidades antigas não há possibilidades para o desenvolvimento dos indivíduos, das mulheres, dos grupos subalternos. E acho que uma coisa importante que aprendi é que Marx também ampliou o seu horizonte, não somente aos novos países, novas disciplinas, como a ecologia. Eu gostaria de ler uma cita, e a cita é: a propriedade privada da terra por indivíduos pareceria, quando estará um modo de produção comunista, tão absurdo quanto a propriedade privada de um ser humano por outro. Marx dirigiu uma crítica radical contra a possessão destrutiva do capitalismo, insistindo, cito,
que mesmo uma sociedade inteira, uma nação, ou mesmo todas as sociedades tomadas em conjunto, não são os donos da terra. Para Marx, os seres humanos eram apenas seus possuidores, seus usufrutuários. Eles têm que legar-lo ao planeta em um estado melhorado às gerações sucessivas como bons chefes de família. Essa não é Greta Thunberg, 2023. Isto é Charlie Marx, 1867. Então, há muitas novas temáticas que Marx acompanha com grande atenção. E Marx fala que estas são temáticas centrais do movimento dos trabalhadores. Então, mensagem que eu quero acompanhar a fundação do Marx Livre é olhar a Marx em uma forma muito diferente desta forma que algumas correntes conservadoras do pensamento decolonial ou do liberalismo dos campos de Norte-América falam que Marx é um autor branco, sem nenhuma diferença com Adam Smith ou com Hegel, e que Marx não tinha nenhum interesse que não seja pelo proletariado inglês, que Marx odiava, porque Marx lhe gostava viver em Londres menos que eu em Toronto, então, porque estava frio, neve e tudo. E Marx é um autor que escreve muito sobre gênero, sobre nacionalismo, sobre anticolonialismo, sobre crítica da raça. Uma das coisas mais interessantes que eu descobri nesses manuscritos foram alguns estudos de Marx depois de uma riot, como se fala riot? De uma rebelião em São Francisco de 1877 contra os trabalhadores chinos, porque alguns fascistas tentavam entrar no sindicato e falavam que era culpa dos chinos, porque eles tinham problema que o salário baixava, as condições do trabalho pioravam. É uma polêmica exatamente a mesma coisa que a gente pode ler hoje. E Marx escreve, deixa todo o seu trabalho para o lado, e Marx escreve, isso é uma questão central. Muita gente aqui conhece o Manifesto do Partido Comunista, que é um texto histórico para Marx, um texto que Marx escreveu quando ele tinha 30 anos. Mas há um texto de 1881, a primeira vez que Marx escreveu um programa pelo Partido Socialista francês, e Marx esperou toda a sua vida para entrar na França, superar a Proudhon, que tinha um socialismo que a Marx não lhe gostava. E Marx, neste programa, escreve, há duas prioridades aqui: mesmo salário, homens e mulheres, e contra qualquer tipo de discriminação étnica contra os trabalhadores que vêm do estrangeiro. São coisas que pertencem não só a Marx, porque aqui nós estamos, todas as pessoas que estão aqui não são fanáticos de Marx, pertencem à tradição socialista. Isso é importante, que não é uma tradição só de proletariado, de capitalismo de fábrica, mas tem contribuição importantíssima sobre ecologia, sobre gênero. E essas questões, e este é o ponto final que eu vou a mencionar, são também questões centrais na agenda política contemporânea. O último Marx, o velho Marx particularmente, acompanha, se interessa em temáticas, ecologia, gênero, oposição ao nacionalismo, que são centrais no debate contemporâneo. Então, os estudantes, os militantes que estão aqui, podem ler a Marx, desfrutar um estilo lindíssimo de escritura, depende também do tradutor português, se você não quer ler Marx diretamente, uma ideia crítica fortíssima, autocrítica, porque Marx é um mestre, mas também utilizar algumas das coisas escritas por Marx em uma forma para olhar a contemporaneidade. Isso não significa que a esquerda hoje tem que repensar o seu programa em relação a textos escritos até 150 anos. Mas a esquerda não tem que esquecer uma contribuição fundamental. Repensar a Marx hoje significa, eu acho, a minha opinião, o meu trabalho, repensar a alternativa ao capitalismo. E voltar a Marx hoje não significa voltar ao autor que dá todas as respostas. Se fala assim, respostas. Eu acho que a coisa muito importante, Marx é muito útil,
para ajudar-nos a entender a pergunta. Qual é a pergunta justa? Como olhar em uma forma justa? E quero fechar, porque o Juarez também tinha acesso a minhas notas, não sei como, a centralidade da questão da liberdade. Porque não há país da Europa, não é só o caso o último de Wert, do Partido da Liberdade na Holanda, não é só o desastre incrível que está chegando na Argentina e também, talvez, com repercussões em outros países. Eu estou muito preocupado com isso, mas em muitíssimos partidos, se você vai na Espanha, a alcalde de Madrid, Ayuso, fala liberdade, liberdade. O Partido Democrático de Suécia, que é um partido que está no governo, em Suécia, país onde os socialdemócratas governaram mais de 70 anos, é um partido fascista, um partido que chega de uma cultura, tradição de grupos nazistas. Então, a esquerda precisa, retomando a Marx, retomar a centralidade da liberdade. E retomar isto significa também uma oposição clara com esta fabricação, uma das muitas fabricações, Marx como autor da ditadura do proletariado. Que Marx e Engels, os dois, escreveram esta palavra 12 vezes, também em cartas, mas com um significado muito diferente de que esta palavra, este conceito, tem uma tradição muito importante da União Soviética. Também em Lenin, que utilizou este lema, este conceito, milhares de vezes. Então, eu acho que agradeço uma vez mais ler este texto, ler este livro, que não é um livro meu, é um livro coletivo. É um livro que se esforça de buscar autores de muitos países, muitas tradições diferentes, 11 países, muitos marxismos. É uma forma que encontra a mesma cultura que está aqui em Belo Horizonte, e eu espero voltar com melhor portunhol, ou também com português, muito logo. Obrigado. Também porque muitos estudantes já encontraram, perguntaram. Obrigado novamente, imensamente, professor Marcelo Musto, que fala português melhor que eu, pelo menos, não sei se melhor que vocês, mas bem melhor do que eu. Dadas as condições extremas em que nós estamos, nós não abriremos um tempo para perguntas ou falas aqui, né? Nós iremos, então, agora para o hall, lá embaixo, onde o professor Marcelo Musto, com essa generosidade que vocês viram, estará à disposição para conversar, para autografar os livros, tá? Vou só pedir para que, daqui até lá, vocês nos deem um pouquinho de espaço. Eu sei que dá aquela ansiedade de abraçar, tirar foto, pedir para que a gente possa fazer esse caminho com tranquilidade até lá, para ele também poder ir ao banheiro, tomar uma água, né? Vamos lembrar que ele vive no Canadá, que é um pouquinho mais temperado que aqui o clima, né? Um pouquinho mais fresco. Então, vou pedir para que a gente possa ter essa tranquilidade. Vou pedir ao pessoal da minha equipe para que corra lá antes de mim e organize uma mesa para a gente poder fazer a questão do autógrafo. Mais uma vez, obrigado a todas e todos. Não queria encerrar antes de registrar a presença importantíssima aqui do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. É sempre uma honra quando a universidade pode receber vocês. Venham sempre, com convite ou sem convite. Tá bom? Obrigado pela presença. E obrigado, enfim, a todas, todos que estiveram aqui conosco. Vamos continuar conversando lá embaixo. Até breve.